Então abra comigo lá, Lucas 22, capítulo 22, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram à mesa, e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Digo eu lhes, pois, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vós, ou de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês. Curva a sua cabeça, vamos orar nesta hora em nome de Jesus. Pai santo e amado, nós clamamos agora a direção do teu Santo Espírito para que a tua palavra fale conosco. O Senhor é o Deus que manifestou-se em carne, em sangue. O Senhor é o Deus que veio viver a nossa vida na terra, que compreende as preocupações de cada um de nós. O Senhor conhece a nossa vida, e nós clamamos nesta hora para que o teu Santo Espírito fale poderosamente conosco através desta palavra. Dirige, Senhor, cada palavra em cada coração, para que a porção caia na boa terra, e ela edifique aquilo para qual o Senhor envia nesta noite, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nós precisamos lembrar da cerimônia da Páscoa como algo extremamente importante. A Páscoa, no sentido cristão, ela tem o seu valor e ela tem a sua realidade que precisam ser avaliadas. No entanto, nós precisamos lembrar há algum tempo, porque às vezes as pessoas fazem muitas confusões a respeito dos elementos da ceia, dos elementos da Páscoa. E nesta noite eu quero trabalhar um pouquinho mais, fazer um sermão um pouco mais didático, para que a gente compreenda o que está por trás desta ação toda que Jesus faz. Jesus está aqui no último ano do seu ministério na terra. Jesus está com os seus discípulos, é a última Páscoa que ele passará com eles. E então Jesus pede para que eles preparem a ceia da forma como os judeus sempre preparavam. Jesus não inventa moda, Jesus faz a partir daquilo que as pessoas conhecem. E aí quando Jesus então começa a ministrar a ceia, que normalmente o judeu fazia, era a família reunida e o pai da família que falava, é ele quem ministrava a ceia. Jesus agora começa a ministrar essa ceia aos corações dos seus discípulos. E ele fala no versículo 15 de algo profundo. Ele diz: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Jesus, ele é o verbo divino, ele é aquele que era, que é e sempre será. Ele é aquele que esteve no passado, está no presente e estará no futuro. E Jesus, ele estava ali apontando para algo tremendo que muitas vezes as pessoas não compreendiam. O ritual da celebração da Páscoa judaica, ela está descrita em Êxodo no capítulo 12, versículos 14 a 24. Você depois pode ler adequadamente esse texto, Êxodo 12, de 14 a 24. No entanto, queridos, a celebração desta Páscoa, no sentido judaico, ela era apenas uma lembrança do feito do passado. Era a lembrança de quando Deus tirou o povo do Egito com mão forte, e ali você vai ver alguns elementos importantes, como a recomendação do Senhor naquele momento, para que um cordeiro fosse morto, o seu sangue fosse passado nas vergas das portas, significando exatamente o que diz a palavra Páscoa, que é passar por cima. Ou seja, era uma proteção, mas também era um processo de libertação que o Senhor estava dando para o povo judeu. E aquele povo então é instruído a fazer isso anualmente, em memória do Senhor, lembrando dos feitos do Senhor. Mas com o tempo, aqueles irmãos passaram a fazer esta cerimônia como se fosse um ritual religioso, e muitos não se tinham real necessidade ou na real consideração daqueles elementos que estavam ali envolvidos. Tanto é verdade isso que muitas vezes nós também não temos noção do que representa o pão e do que representa o cálice. Muitas pessoas, elas desvalorizam este precioso elemento da palavra do Senhor, que é o cálice e é o pão.
Muitos não fazem questão de ter a sua ceia regular, e eu tenho certeza que nesse tempo o Senhor está operando isso sobre as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor também mostra, e aí Paulo vai mostrar com muita propriedade, que a nossa Páscoa é diferente da Páscoa judaica. Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, vai dizer que Cristo, o nosso Cordeiro, Ele é a nossa Páscoa. Ou seja, a Páscoa não é mais focada no Cordeiro do passado, mas ela é focada no Cordeiro que fez e que continua fazendo em nossa vida algo diferencial. Então a primeira pergunta que eu fiz nesse texto é: por que Jesus desejou ansiosamente comer desta Páscoa com os seus discípulos? Bom, em primeiro lugar, porque Jesus percebia que os judeus faziam um ritual todos os anos, mas não percebiam o seu verdadeiro sentido e significado. Nesta ceia, Jesus revela quem é o verdadeiro Cordeiro. Ele revela aos seus discípulos que Ele é o Cordeiro, cujo sangue foi derramado no passado, aquele Cordeiro que simbolizava Jesus. O seu sangue seria derramado logo depois desta ceia, na sexta-feira da paixão, e esse sangue teria os mesmos feitos, no sentido de trazer libertação para todos aqueles que creem. Jesus revela aos seus discípulos o verdadeiro significado da Páscoa, que libertou o povo do Egito. Todas as vezes que nós lemos a palavra Egito na palavra de Deus, nós precisamos lembrar da simbologia do Egito. Egito significa o lugar do pecado, significa um lugar onde o pecado domina sobre nós, onde nós éramos escravos do pecado. Então o Senhor nos libertou da escravidão do pecado, e por essa razão, essa simbologia liga uma coisa à outra. Nesta ceia, Jesus está também apontando para a eternidade, afirmando que Ele não comerá e nem beberá novamente, até que ela se cumpra no reino dos céus. Ainda na nossa ceia do Senhor, ainda é uma sombra de algo que vai acontecer no mundo espiritual, quando chegarmos na glória, quando inaugurar-se o novo reino. Por quê? Porque ali será feita novamente uma ceia do Cordeiro, como efetivamente Jesus diz aqui. Nós estamos ainda numa passagem de aperfeiçoamento, como diz o texto de Filipenses 1,6, aquele que em vós começou uma boa obra, está aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, a santificação tão necessária para a nossa vida cristã, tão necessária para nós nos encontrarmos com o Senhor, é uma verdade que acontece diariamente em nossa vida, e todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, é um passo a mais que nós estamos dando rumo à santidade para com o Senhor. Portanto, nós precisamos comer e beber da Páscoa do Senhor. Eu quero também lembrar com você alguns elementos importantes que estavam presentes na Páscoa judaica e que também estão presentes na nossa Páscoa, embora a nossa ceia do Senhor tenha uma conotação um pouco diferente dessa celebração de Páscoa. O primeiro elemento é o Cordeiro Pascal. Esse cordeiro, ele tinha que ser sem mancha, sem defeito, devia ser inteiramente comido por todos da casa. Este cordeiro simbolizava o sacrifício de um para a salvação de muitos. Este cordeiro aponta para Jesus. Nesta ceia, o próprio Jesus se revela aos seus discípulos, dizendo que assim como eles comiam o cordeiro, eles agora precisavam comer o seu corpo e beber o seu sangue. E aqui não é no sentido literal, mas no sentido espiritual. O sentido espiritual mais importante é o apontamento que João Batista faz quando vai batizar Jesus. Quando Jesus vem para ser batizado no Jordão, o João Batista aponta para Jesus, mostra a todas as pessoas presentes, e ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O judeu não tinha dificuldade de compreender a noção do Cordeiro, porque todos os anos o sacerdote pegava 2 cordeiros, pegava o animal, degolava esse animal, tirava o seu sangue e entrava no santuário com o sangue, apresentando o sangue daquele cordeiro inocente em favor do pecado daquelas pessoas. Ele aspergia o sangue nos véus, depois ele saía do tabernáculo, saía de dentro daquele lugar santo,
e ele chegava até um bode, impunha as mãos sobre o bode, transferindo o pecado daquele povo para aquele bode, e aquele bode era levado para ser morto no deserto. Ele morria no deserto, morria fora do acampamento do povo de Deus. Eles não tinham dificuldade de compreender este efeito, não tinham dificuldade de compreender a importância das vergas das portas. Mas o grande problema nosso é transformar o elemento que é uma lembrança, num elemento que tenha certa magia. Muitos desses dias têm o hábito de ficar fazendo unções nas portas da casa. Muito embora nós cremos no poder da palavra, mas nós precisamos compreender que o ritual desprovido da fé, ou o ritual simplesmente por ser ritual, não faz diferença nenhuma na vida da pessoa. Então Jesus se revela como o Cordeiro Pascal. Um outro elemento importante da ceia do Senhor naquele tempo eram os pães ázimos, ou pães sem fermento. Este pão deveria ser comido sem fermento, pois o fermento representa o pecado. Jesus dá aos seus discípulos pedaços de pão, mas agora este pão ganha um novo significado. É a representação simbólica do corpo de Jesus, sem pecado, que sofreu por nós no madeiro. Muitos irmãos me perguntam: pastor, nós não deveríamos também fazer a ceia do Senhor com pães sem fermento? E aí a gente precisa entender qual é o sentido da expressão fermento. Para o judeu, o fermento não deveria estar no pão, mas também não deveria estar em lugar nenhum da casa. O judeu precisava limpar todos os seus arredores da casa, para que nenhum fermento, nenhuma contaminação pudesse atrapalhar ou pudesse contaminá-los. O fermento representa a impureza, representa o pecado, e nós sabemos que um pouco de fermento leveda toda uma massa. O fermento para nós hoje, queridos, continua sendo necessariamente o pecado. No entanto, são os pecados não confessados. Então não adianta nós tomarmos a ceia com um pão sem fermento, se o pecado não confessado continuar no nosso coração. Esse é um grande dilema que muitas pessoas enfrentam, porque ficam em dúvidas em relação àquilo que literalmente está escrito e aquilo que é o sentido espiritual verdadeiro. Então, o pão sem fermento representa aqui a nossa vida de pecados confessados. Porque a purificação no sangue, através de Jesus, ela só pode ser experimentada por aqueles que têm pecados confessados. Então, para nós podermos entender como é que a gente entra para a família de Deus, a gente precisa confessar os nossos pecados, reconhecer que nós somos pecadores, entregar a nossa vida para o Senhor, ser batizado, representando a nossa morte e ao mesmo tempo a nossa ressurreição com Cristo, como diz o texto de Colossenses, e a partir daí fazemos parte da família de Deus. Ao fazermos parte da família de Deus, nós precisamos cuidar para que a gente não carregue fermento, ou seja, para que o pecado não domine a nossa vida, para que nós não continuemos no pecado. Então essa expressão que o judeu usava, livre de fermento, para nós continua sendo uma verdade. Mas a verdade no aspecto de que nós não podemos cultuar pecado no nosso coração. Nós não podemos acumular pecados em nossa vida. Nós precisamos estar sempre, em todo o tempo, com a nossa vida livre de pecados. Ou seja, com pecados confessados. Porque uma vez que o pecado é confessado, ele é automaticamente tirado de nós, ele é purificado. Ou seja, Deus purifica através do sangue de Jesus a nossa vida para que vivamos sem pecado. Um outro aspecto importante da ceia do Senhor em relação à ceia judaica, é que na ceia judaica você enfatiza a celebração dos elementos, enquanto que na ceia do Senhor nós enfatizamos a celebração da fé. Muitos irmãos, eles têm dúvidas em relação aos elementos da ceia. Alguns acreditam que o elemento da ceia se torna santo, e a partir daquele momento, então, ele tem um poder mágico de fazer algumas coisas. Na Idade Média, se acreditava que se alguém conseguisse achar o cálice, que Jesus tomou aquela ceia, e tomasse daquele cálice, aquela pessoa ia ser imediatamente curada. Essas crendices, essas coisas que foram acrescentadas pela vida religiosa, elas acabam atrapalhando o verdadeiro significado da celebração da ceia do Senhor. O que Jesus está instituindo aqui agora na ceia cristã é o reforço dos valores da fé em detrimento dos valores dos elementos. Os elementos são consagrados ao Senhor, mas nem por isso eles têm poder místico de sarar ou perdoar.
Não é porque o irmão comeu o pão e o pão sarou, o cálice sarou aquela pessoa. Jesus tira a sacralidade dos elementos para o verdadeiro lugar que deve ser santo, que é o nosso coração. E aqui eu coloquei uma frase que não é o elemento que santifica o homem, mas é a santidade daquele que come e bebe que santifica o elemento. Então, quando nós fazemos a ministração da ceia, nós pastores oramos, abençoamos, consagramos o alimento, mas de nada adianta se o seu coração não estiver coerente com os valores do reino de Deus, ou seja, se pela fé você não se apropriar daqueles benefícios para a sua vida. Então, nós precisamos aprender que os elementos são elementos comuns. Ele é um pedaço de pão, ele é um cálice, uma quantidade pequena de suco de uva, que nós bebemos, mas a importância não está no elemento em si, está no valor da comunhão, está no nosso coração colocado diante de Deus, livre dos pecados. Por isso a Bíblia diz, antes de comermos, cada um examine-se a si próprio. Ou seja, nenhum de nós tem o direito ou a autoridade para investigar a vida do outro ou para fazer um exame na vida de outra pessoa. Cada pessoa deve se autoexaminar para que ela possa participar daquela ceia do Senhor. Então, os elementos, eles precisam que a pessoa que come se santifique primeiro para que depois possa fazer efeito. Uma importante diferenciação que há entre o texto da ceia judaica e da ceia cristã que Jesus apresenta, é que naquele tempo foi dito àqueles judeus que eles deviam comer apressadamente. Apressadamente significa comer aquela Páscoa no sentido de uma missão que tinham que fazer. Eles precisavam comer porque precisavam apressadamente, porque precisavam sair naquela mesma noite na direção que o Senhor tinha para a vida deles. Se o Senhor estava lhes libertando, era real a necessidade de sair do Egito o mais rápido possível. E nós também, queridos, precisamos ter esse senso de pressa. Nós precisamos compreender que nós, em primeiro lugar, precisamos sair do pecado o mais rápido possível. Toda vez que nós pecamos, nós nos embaraçamos. Nós ficamos com a nossa vida atrasada. Toda vez que nós pecamos, nós atraímos sobre nós problemas, dificuldades que não precisaríamos atrair. Então nós precisamos ter esse senso de pressa. Ao pecar e ao sermos confrontados pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós precisamos buscar imediatamente, o mais rápido possível, nos libertarmos daquele pecado, sair daquele pecado, romper com aquele pecado. E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, confessando ao Senhor que nós pecamos. E em segundo lugar, tomando atitudes para que a gente possa mudar a nossa vida. Ou seja, nós precisamos às vezes cortar o mal pela raiz em nossa vida. Se alguma coisa te domina, se alguma coisa te escraviza, qualquer coisa que te escravize, isso é pecado. Se você está sendo viciado por um jogo de computador, se você é viciado por um tipo de filme, se você começa a ser preso por qualquer outra mania, você precisa reconhecer e você precisa buscar no Senhor a libertação disso, porque o Senhor Jesus nos libertou para que não venhamos ou não tenhamos condições ou necessidade de ser escravo de absolutamente mais nada. A vida cristã é uma vida de liberdade. Então nós precisamos ter pressa de sair do pecado. Porque quanto mais nós permanecermos no pecado, é como um atoleiro que você vai tentando se mexer, tentando resolver, e você não consegue. Quanto mais você se mexe no atoleiro, mais atolado você fica. Então, se não sei como está a sua vida nesta noite, quem sabe você está vivendo algo que é um pecado. Não é um pecado que eu acho que é pecado, é um pecado que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nesta hora que é um pecado. E a solução para você não é tentar uma saída heróica, não é tentar uma saída onde você tenta, uma saída onde você tenta com a sua própria força, mas é uma saída de dependência do Senhor. Se você está vivendo algo na sua vida nesta noite, desse tempo, que é um pecado que o Espírito Santo de Deus está falando com você, então você deve ser apressado para sair disso. E a coisa mais importante a fazer neste momento, é você então confessar diante de Deus, que você errou, que você pecou, mas que você quer ser livre daquele pecado, e que você não tem força e capacidade sozinha de sair daquilo. E aí você pede ajuda para o Senhor, e o Senhor, com a sua graça e a sua misericórdia, te abençoará,
dará a saída, dará as condições para que você possa vivenciar um novo tempo na sua vida em nome de Jesus. Amém, queridos? É importante essa pressa, porque quanto mais rápido nós saímos do pecado, menores serão as consequências. Quanto mais tempo permanecemos no pecado, pior é depois para nós lidarmos com as consequências do nosso pecado. E a segunda razão para nós termos pressa, é porque nós precisamos apressar a volta de Cristo. O Espírito Santo de Deus está desejoso de voltar para o Pai. O Espírito Santo de Deus está desejoso de voltar à comunhão completa com o Pai, porque Ele está em nós, e Ele precisa voltar, entregar a igreja, Ele precisa entregar a igreja ao noivo, e nós estamos muitas vezes atrasando a obra de Deus, porque não estamos tendo a pressa necessária para fazer a obra do Senhor. A pressa aqui significa alcançarmos vida, pregarmos a palavra do Senhor, enviarmos missionários para todas as partes do mundo, significa fazer a obra do Senhor ainda hoje, não deixar para amanhã, porque o Senhor vai retornar para buscar a sua igreja. E quanto mais rápido Jesus retornar, melhor será para todos nós em nome de Jesus. Um outro aspecto importante da ceia do Senhor é o foco na libertação. Deus libertou o seu povo para ser um povo santo e exclusivo, como uma demonstração do seu poder e da sua graça às nações. O projeto de Deus, irmãos, era que as nações da terra, que não conheciam o Deus vivo e verdadeiro, pudessem olhar para este povo de Judá, o povo de judeu, e através do olhar para este povo, pudesse compreender que há um Deus que reina e é soberano, que manifesta seu poder e sua graça sobre um povo. Então o projeto de Deus era que esse povo fosse um povo único, exclusivo, que esse povo fosse um povo de propriedade do Senhor, e que Deus fosse o Deus deles. No entanto, os judeus, irmãos, saíram do Egito, mas nós percebemos pela leitura bíblica da peregrinação no deserto, que o Egito não saiu do coração deles. Tirar uma pessoa do pecado é relativamente fácil. O difícil é tirar o pecado do coração daquela pessoa. Isso só Jesus pode fazer. Por isso que nós somos ainda muitas vezes tentados, por isso é que nós muitas vezes paramos, por isso é que muitas vezes retrocedemos, porque nós ainda somos, na mente humana, nós ainda temos dominações que são do tempo passado, e que muitas vezes impede de caminharmos para frente, de caminharmos com o Senhor. Mas o foco da ceia do Senhor e o foco da Páscoa não é apenas um efeito do passado, é o efeito de continuarmos olhando para frente, para a nossa verdadeira libertação. E esse é o grande sentido e significado da Páscoa. Quantos de nós, irmãos, não recaímos no pecado, mesmo após sermos batizados, mesmo após recebermos o batismo no Espírito Santo, e nós ainda precisamos lutar contra o pecado que tão de perto rodeia as nossas vidas. Nós precisamos compreender, irmãos, que o pecado é uma força mortal que precisa ser deixada, pois do contrário se apega e atrapalha a nossa vida como um todo. Todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. No entanto, nós precisamos confessá-los diariamente, ou nós nunca seremos livres. Você só se torna livre de alguma coisa quando você confessa este pecado, essa falha, quando você se expõe, quando você se torna vulnerável para com Deus, quando você se torna vulnerável para com o próximo que acompanha a sua vida. Então, quando você confessa o seu pecado, e você deixa o pecado, você se torna cada vez mais livre. Um outro conceito importante era o conceito de família humana e família de Deus. Na Páscoa judaica, toda a família se reúne em volta de uma mesa para celebrar em memória de um feito do passado. Mas na ceia do Senhor, quem se reúne em volta da mesa são apenas os da família de Deus. Nós vimos agora nesses dias algumas pessoas fazendo ceias assim bastante abrangentes. Mas o sentido principal da ceia do Senhor é para que apenas os discípulos participem. Se você prestar atenção no texto que eu li para você, Jesus chama apenas os seus discípulos. Jesus não chamou a multidão, chamou os discípulos para participar daquele momento em especial. No mesmo momento, nós agora temos também a necessidade de entender que Jesus chama cada um de nós, e nós só podemos participar desta ceia se nós formos da família de Deus. Nós só podemos participar da ceia do Senhor se nós formos discípulos de Cristo. Isso implica que primeiro precisamos fazer parte da família de Deus. E por último,
Jesus apresenta aqui o conceito de transitório e o conceito de eterno. A celebração da Páscoa judaica ela era transitória. A ceia do Senhor, ao contrário, aponta para a eternidade. Anualmente o sacrifício de um cordeiro devia ser feito. E agora Jesus se coloca como o cordeiro e por essa razão aquele cordeiro não precisa morrer mais. Ou seja, todos os anos as pessoas subiam para Jerusalém para apresentar o seu pecado diante de Deus. E elas levavam então a sua lista de pecados, apresentava-se um cordeiro que devia ser morto e imolado o seu sangue. No entanto, as pessoas voltavam para suas casas com o mesmo coração. Elas continuavam errando ano após ano, era como se eles recebessem uma nova caderneta cada vez que subissem para Jerusalém para sacrificar ao Senhor. Mas anualmente aquilo tinha que ser repetido porque os pecados se acumulavam. Mas Jesus, quando se dispôs a morrer na cruz do Calvário, Ele aniquilou de vez toda a força e atratividade do pecado sobre a nossa vida. Ele aniquilou o poder do pecado de operar contra nós. É por essa razão que Jesus morreu uma única vez. E Jesus não morre mais todas as vezes que nós pecamos. Porque nós agora cremos que Jesus fez um sacrifício que é eterno, um sacrifício que tem valor eterno, um sacrifício que vale para ontem, para hoje e valerá para o dia de amanhã, um sacrifício que está baseado não no desempenho de um animal que morreu, mas no desempenho do verdadeiro Filho de Deus, o Cordeiro Pascal, que foi entregue na cruz do Calvário para a minha e a sua santificação. Este sacrifício do Cordeiro foi único e exclusivo e foi eterno. Então Jesus não morre mais, Jesus não precisa morrer mais, o seu sangue foi derramado, pagou todos os nossos pecados. No entanto, nós só podemos nos apropriar desta bênção do pagamento dos pecados, da remissão dos nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados. É através do seu sacrifício no corpo e derramado o seu sangue, que Jesus de uma vez por todas aperfeiçoou o sistema de sacrifícios e ofertas que ali existia. Por essa razão é que a palavra de Deus nos orienta, queridos, a focarmos a celebração da ceia do Senhor e a celebração da Páscoa, a celebração verdadeira na libertação que Jesus nos deu. O túmulo está vazio, louvado seja o nome do Senhor. A cruz não pôde reter Jesus, o túmulo e a morte não puderam reter Jesus. Ele está vivo, está assentado à direita de Deus Pai, intercede por nós, vive e reina para todo sempre. Mas Jesus está esperando um ato importante. Vai haver um momento, queridos, em que no mundo espiritual, esta Páscoa aqui do nosso tempo, ela não terá também mais sentido. Jesus disse aos seus discípulos: façam isso até que o reino venha, façam isso até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus está esperando que eu e você possamos caminhar para a eternidade. E Ele diz a mim e a você que agora você não precisa mais do sacrifício. Não é o sacrifício de um animal, não é o elemento de uma coisa que você faz, não é o seu coração. Jesus espera que o reino de Deus seja implantado em todo o mundo através de corações de pessoas que se convertem a Ele. E Ele conta comigo e com você para que isso possa acontecer. Ao morrer na cruz do Calvário, ao nos dar uma nova vida, Jesus transformou a mim e a você num missionário. Todos nós somos missionários. Muitas vezes ficamos esperando que alguém vá e fale da palavra de Deus, quando na verdade o que eu e você é que precisamos anunciar essas boas novas. E nós anunciamos a boa nova com a palavra, nós anunciamos a boa nova através da nossa boca, nós anunciamos as boas novas através da nossa vida de santidade. Santidade é um valor inegociável para Deus. E toda essa crise que nós estamos vivendo, queridos, eu tenho comigo muito claro no coração, que é um momento de santificação da igreja. É um momento em que o Espírito Santo está preparando corações para ser derramado de uma forma especial. É um momento em que nós vamos experimentar um grande reavivamento, não só no nosso Brasil, mas em todo o mundo. Você vai ver na saída desta crise um grande reavivamento daquilo que o Espírito Santo de Deus e de que o Senhor está fazendo. Eu tenho certeza que você ficou chateado de
de não poder participar da ceia do Senhor neste dia. E glória a Deus por isso, porque ela fez falta para você. Mas eu quero dizer para você, que tão importante quanto o ato que nós fazemos mensalmente, é o meu e o seu coração colocado diante do altar do Senhor. Concluindo esta mensagem, o recado mais forte da ceia do Senhor para nós hoje, aponta para a verdadeira e fundamental verdade, que é expressa por Paulo em Romanos 6,14. Em Romanos 6,14, Paulo escreve uma frase tremenda, ele diz assim: o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem mais domínio. Jesus na cruz do Calvário resolveu o problema da inimizade do homem com Deus, mas também Jesus na cruz do Calvário aniquilou a força do pecado que impedia os seres humanos de experimentar completamente o plano e o propósito de Deus. O pecado não tem mais domínio. Então, se o pecado não tem mais domínio, nós precisamos fazer valer esta frase: nós não podemos nos deixar dominar pelo pecado. E a minha oração nesta noite com você é para que você possa experimentar a totalidade da liberdade de Cristo em minha e na sua vida. Que você possa experimentar a totalidade do perdão de Deus para a sua vida. Às vezes você está falando para você mesmo que você gostaria que Deus fizesse isso ou aquilo por você, mas você se julga tão pecador, você se julga tão em falhas, que você não se acha no direito de clamar ou pedir. E Deus está dizendo para você nesta hora, que o que Ele espera tão somente é o desejo do seu coração, é a expressão de amor, onde você pede perdão a Ele, você confessa o seu pecado, e você reconhece que sem o Espírito Santo de Deus, você não pode se ver livre daquele pecado, mas Ele libertou, Ele impediu e impede que o pecado tenha domínio sobre você. Então só há uma alternativa para mim e para você nesta noite: corrermos direto para os braços de Jesus, corrermos direto para os braços do Pai, reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a nossa incapacidade humana e nos submetermos à sua presença e o seu poder, para que Ele continue operando sobre nós, para que nós continuemos falando da palavra do Senhor, e esta palavra produza efeitos para a qual ela foi enviada, para que todos vejam a honra e a glória do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor com uma canção, e depois estaremos orando contigo em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor Jesus, nesta noite nós reconhecemos, louvamos e engrandecemos o seu santo nome, pela sua disposição, Senhor, de vir a esta terra, de viver como cada um de nós vive. Mas acima de tudo, Senhor, te louvamos, porque o Senhor se dispôs
de livre e espontânea vontade, a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor se despiu da sua glória para vir viver como um homem comum, viver as mesmas lutas, dificuldades que cada um de nós passa. A tua palavra diz que em tudo o Senhor foi tentado, mas o Senhor morreu sem nenhum pecado. O Senhor foi fiel até a morte, e morte de cruz. O Senhor se dispôs e se expôs naquela cruz, atraindo a si os nossos pecados, para que nós pudéssemos viver uma nova vida. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque tu sabias que o Espírito Santo de Deus estava contigo, porque o Senhor confiou no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, quando entregou a sua vida naquela cruz, quando disse está consumado. Ali o Senhor estava pagando o pecado da humanidade, o pecado que impedia a nossa vida de ser amigo de Deus, o pecado que fazia separação, o pecado que impedia que pudéssemos tomar plenamente o reino dos céus e viver este reino. E ao render a sua vida naquela cruz, o Senhor se entregou completamente, e o Senhor morreu. E a tua palavra diz que o Senhor por 3 dias ficou naquele túmulo, mas ao ressurgir no primeiro dia, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, voltou à vida. O Senhor deixou lições preciosas para cada um de nós. Depois o Senhor subiu aos céus, e agora está assentado à direita de Deus Pai, e intercede conosco. Obrigado porque o Senhor é o nosso advogado. Obrigado porque o Senhor é o nosso intercessor. Obrigado, Senhor, porque tu és o Deus poderoso, que se fez carne, para poder ganhar-nos completamente para o Pai. Eu quero nesta hora também agradecer pela sua graça e pela sua misericórdia, porque durante muitos e muitos anos, eu e os meus irmãos, nós andamos desgarrados, nós andamos no pecado, nós andamos presos pelo poder do pecado, éramos escravos do pecado, vivíamos no reino das trevas, e o Senhor, não importando com a nossa resposta, o Senhor se dispôs a fazer um sacrifício em nosso lugar, e assim o Senhor nos chamou, e a um dia em que ouvimos a sua voz, o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, o Senhor nos resgatou do reino das trevas, e nos transportou para o reino da luz. E agora, Senhor, nós te louvamos também, porque o Senhor nos dá o alimento necessário, para continuarmos a peregrinação, pelo nosso deserto espiritual, por este tempo, ó Deus, em que estamos nos aproximando da Canaã celestial. Ó Deus, assim como os israelitas perambularam pelo deserto, nós estamos também ainda no deserto, caminhando rumo à Canaã celestial, Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque todos os meses em que nós podemos celebrar a ceia do Senhor, nós nos lembramos de que o Senhor se sacrificou por nós, de que o Senhor está vivo e reina. Nós também nos lembramos que o Senhor nos santifica de todo pecado, para que possamos caminhar de cabeça erguida, para que possamos desfrutar da nova vida, para que possamos reinar já em vida com o Senhor aqui na terra, para tomarmos esta terra do poder do mal, e nós possamos alcançar aqueles que ainda não conhecem o Senhor como seu Senhor e Salvador. Eu oro nesta noite, Senhor, por algum irmão, alguma irmã que está nos ouvindo pela internet. Meu Deus, o Senhor conhece o coração de cada homem e cada mulher. Nós somos falhos, Senhor. Nossa mente humana joga contra nós. As nossas reações não são ainda reações como nós gostaríamos e como o Senhor gostaria. Então, Senhor, nesta noite eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pelo pecado dos meus irmãos, Senhor. Nós reconhecemos que temos pecado contra o Senhor. Nós nos colocamos agora diante do teu altar, não como pedintes miseráveis, mas nos colocamos como filhos arrependidos, ó Deus, que vêm buscar a sua graça e a sua misericórdia. Nós não viemos buscar um favor que nós temos algum mérito, e nem viemos buscar, Senhor, alguma coisa porque temos capacidade.
Nós viemos buscar no Senhor nosso Deus, porque o Senhor nos comprou para ser um povo santo, um povo separado, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, para que pudéssemos anunciar as tuas obras, para que pudéssemos anunciar os valores do teu reino. Então, Senhor, nesta noite, Pai, nós nos apresentamos mais uma vez diante do teu altar. Nós clamamos, ó Pai, e pedimos perdão pelos nossos pecados, e recebemos pela fé a purificação destes pecados. Quebra, Senhor, o que tiver que ser quebrado em nossa vida. Muda, Senhor, o que tiver que ser mudado em nossa vida, porque nós queremos ser cada dia mais santos, cada dia mais nós queremos ser colocados diante do teu altar. Nós não queremos que haja fermento em nossa vida, nós não queremos perder a salvação que o Senhor tem para nós, nós não queremos ser impedidos de tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Continua trabalhando, Senhor, na vida da tua igreja. Continua abençoando, Senhor, cada pessoa, cada lar. Continua, Senhor, fazendo a tua obra maravilhosa em nossas vidas. Eu creio, Senhor, profundamente na palavra que Paulo escreveu em Filipenses 1:6. Aquele que em mim começou uma boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Senhor, faz liberalmente na minha vida, faz na vida dos meus irmãos, Senhor, para que nós sejamos um povo santo, um povo abençoado, um povo totalmente voltado para o Senhor. Enche-nos da santidade do teu santo nome, Senhor, e derrama sobre nós a unção do teu Santo Espírito de uma forma tão especial e tremenda, para que esta igreja, Senhor, nunca seja mais a mesma, para que nós possamos experimentar completamente um novo mover do Senhor em nossas vidas, experimentar um reavivamento da tua palavra, e o teu nome, Senhor, seja sempre engrandecido, em nome de Jesus. Aleluia.